Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e vocês estão vendo mais um Uli Talks, que é um programa que eu tento falar algumas notícias e análises, às vezes fazendo humor quando, quando é possível, né? Porque só tem coisa horrível acontecendo, né? Mas tem algumas coisas boas de vez em quando, né? Infelizmente não dura muito, né? Tipo a felicidade de ter votado no Lula e ter eleito o Lula, mesmo que por pouco, né? Infelizmente por uma margem bem pouca de votos, bem pequena de votos, mas felicidade durou pouco, né? E acho que aí quem está acompanhando as notícias nos últimos dias está bem atento aos ataques que o governo Lula fez aí contra a classe trabalhadora, povos indígenas, meio ambiente, né? E fez isso ainda sendo pressionado pelo Congresso, né? Naquela história do centrão que a extrema-direita nazista gosta, né? Esse centrão maravilhoso que a gente tem aí, que não é nada de centro, né? Bem de direita, mas com as pressões aí e eles se gabando do próprio orçamento secreto que eles usaram para aprovar esse monte de absurdo aí, né? Aquilo, essa galera aí realmente deve acreditar muito que o inferno não existe, né? Porque só assim para realmente cometer tanta atrocidade, né? Que não é como se eles não tivessem capacidade técnica, né? Gente para avisar eles, falando o tanto de absurdo que eles estão cometendo, né? Mas vou até ler aqui quais são os principais ataques que foram passados basicamente na madrugada, né, desse jeito covarde que poderosos adoram passar ataque, seja golpe de 64 aí, né, que foi declarado mesmo numa madrugada do 1º de abril, seja quando, sei lá, a reitoria da USP vai tacar uma cerca num lugar lá impopular aí, em volta da ECA, e faz isso nas férias, da noite para o dia, para ninguém conseguir reagir direito, né? Então a gente sabe que acompanha as lutas sabe aí que é comum governos e autoridades covardes, né, passarem ataques fundamentais durante a madrugada, né? Se eu não me engano, o que foi durante a madrugada? Foi tanta coisa, foi acho que foi o arcabouço fiscal do Haddad, né, que foi um grande presságio do apocalipse, né, continuando aí, com o teto de gastos do Temer, que foi deixado um pouquinho de lado para mudar um pouquinho o nome do teto de gastos, né, para dar a cara mais do governo petista, né, para o governo petista se queimar ainda mais com a população, né, infelizmente, já que a outra alternativa que está com muita força aí é um bando de nazista, literal, então fica meio complicado, né. Às vezes não é só nazista, vamos ser justos, né, também tem militares aí de alta patente que eles têm uma diversidade teórica dentro da extrema-direita, né, que não se limita a nazismo, né. Então a gente sabe quais são as tradições aí de brutalidade que a gente vive nessa prisão. Então, assim, uma coisa aqui que é importante falar que foi aprovada contra o meio ambiente, principalmente, foi a medida provisória 1154. É isso, né? Que estão aí tentando desmontar o Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, e passando aí algumas responsabilidades de ministérios para outros ministérios, né? O que é uma coisa que poderia ser apenas polêmica se não fosse criminosa, né? Você vai passar agora a demarcação de terras de um órgão indígena para a justiça. É isso que os nossos parlamentares brilhantes querem que a gente vai engolir, né? A justiça que não tem competência para realmente avaliar as violências aí contra povos originários, essa mesma justiça capitalista aí que está faz 5 séculos roubando terras indígenas, quilombolas, né, de comunidades tradicionais aí, povos ribeirinhos, enfim. Agora eles se acham na capacidade de julgar esse tipo de questão, né, de transferir do meio ambiente para a justiça, né. E claro que vai ter gente aí que talvez vá falar aqui, não, veja bem, mas o Flávio Dino está mandando muito bem no Ministério da Justiça. E bom, você pode até achar que ele está mandando bem, né?
É claro que frente ao governo Bolsonaro, né, depois do governo Bolsonaro, qualquer coisa mandar bem, né? Se não tivesse ninguém no ministério, ia estar ótimo, né? Comparado com o governo Bolsonaro. Então não é exatamente um bom critério. Mas se você acha que o Dino está realmente mandando bem, né? Então saiba que até quando aí o governo Lula, o Dino né, nesse cargo vão durar, né? Até quando? Então vão passar essa oposição aí, PT vai fingir que está tudo bem, né? Tudo pela conciliação de classes, né? Que a gente está vendo aí na história do país dos últimos anos que está dando mais certo que nunca, né? Conciliar classes aí para de repente pagar essas emendas de relator, né? Essas rachadinhas grandes aí, brincadeira, rachadinha não, né? Pagando essas rachadinha coisa dos Bolsonaro, né? Mas que é uma corrupção, né? Tipo, uma das mais evidentes dos Bolsonaro, mas que bolsominions fingem que não existe. Mas enfim, o governo Lula tá aí fazendo um monte de absurdo, né? E a gente tem que questionar, não é só culpa do Congresso, porque, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a bancada petista aí tá liberando voto, né? Então, outro MP que tá aí ganhando destaque nos últimos dias é o MP 1150, né, que enfraquece a proteção da Mata Atlântica, né? Como sempre desejou o Ricardo Salles, né, o nosso ministro do Meio Ambiente aí, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, né? Cometendo todo tipo de atrocidade, agora na CPI do MST, né? Uma pessoa super qualificada para ser o relator da CPI contra o MST, né? Quem conhece sabe, né? Inclusive no último Litalks a gente já comentou um pouquinho dessa piada que estão fazendo com a gente, né? Enquanto eles riem e a humanidade chora, né? Basicamente. E o meio ambiente também, né? Eu acho que é importante a gente ver aqui que, nesse caso dessa MP 1150 da Mata Atlântica, né? O governo Lula ainda pode vetar, né? Ainda pode tomar suas medidas e possivelmente vai tomar. Só que assim, né, o Congresso, mesmo que ele não passe um monte de absurdo, ele vai lá e vota um monte de absurdo, fica fazendo propaganda política aí desse monte de terraplanismo ambiental, terraplanismo na questão indígena aí que eles fazem, né? E é bem complicado isso, né? Então, e também o último PL que eu acho que é importante a gente falar aí, né? O PL de 2007, né? O PL 490 de 2007. Que ele está voltando aí, né, para discussão, trazendo a questão do marco temporal, né, que basicamente fala que os indígenas que, enfim, colocando como se 5 de outubro, se não me engano, de 1988 fosse a data em que os povos precisavam estar nas terras, né, para terem legitimidade, enfim, é uma qualificação de quais povos indígenas podem estar em quais lugares baseado no critério que não tem nada a ver, né, basicamente, essa história do marco temporal para quem não conhece. Porque os povos indígenas aí já sempre fizeram muitas migrações, né, antes mesmo da invasão, né, que portugueses, espanhóis, etc., foram fazendo aqui no continente. Os indígenas aqui no Brasil, eles tinham vários povos, tinham várias regiões muito grandes em que eles podiam fazer suas migrações, né? E além disso, a gente sabe que muitos povos tiveram que fugir de regiões que foram sendo dominadas pela colonização, né? Inclusive a colonização supostamente de bem aí, cristã, trazendo ensinamento da palavra de Deus para os indígenas em troca de aprisionar eles, aculturar essas populações, né, mudar o que elas acreditavam, os hábitos delas, né, acabar com os idiomas que elas ainda falavam, né, e através da imposição de outras línguas também, né, enfim, colonização, né.
que continua em boa medida, né? A gente sabe disso. E quando você fala do marco temporal, de colocar um limite para quando os indígenas têm que estar numa terra, naquele período, para que você possa dizer que a terra é deles, isso na verdade é completamente absurdo, né? Porque, inclusive, a gente sabe que no Brasil, num país como o Brasil, o que acontece realmente é o avanço de latifundiários que já estão no poder, muitas vezes faz 5 séculos aí, né, das capitanias hereditárias até hoje, os descendentes deles, às vezes outros também, alguns de fora que vêm, né, então a gente sabe que na verdade você tentar criar esses mecanismos como marco temporal, né, para dizer quando que o indígena tinha que estar na terra para que a terra possa ser dele, é na verdade um meio de fortalecer o agronegócio latifundiário que rouba terras indígenas até hoje, está sempre associado aí a trabalho análogo à escravidão, não importa quanto dinheiro eles tenham, quanto imposto eles deixem de pagar, na verdade, né, porque chegam a receber várias isenções aí, mal geram emprego, enfim, né, entopem a gente de agrotóxico, fazendo a gente de cobaia, né, literalmente, de um monte de atrocidade, né, porque na Europa lá, os humanos, afinal de contas, eles funcionam diferente, eles não podem ter agrotóxico lá, mas a gente pode ter o agrotóxico que proíbem lá aqui, né, então, esse é o tipo de agronegócio, né, e a gente sabe que exploração em terras indígenas, né, mineração, várias atividades econômicas aí predatórias, né, madeireiras, enfim. E também o crime organizado avançando na Amazônia, tudo isso vai se beneficiar, né, desse tipo de medida aí, como esse PL 490, é esse, né, que está aí voltando a trazer a tese do marco temporal, que é um retrocesso gigantesco, enfim. Eu dei uma péssima introdução aqui, porque é tanto absurdo, né, que eu recomendo que quem não conhece assim, a questão do marco temporal vá dar uma olhada nessa confusão que eles fazem, que até parece justa, né, para quem não entende da questão indígena, né, do funcionamento, da, da legitimidade, né, mas enfim, o marco temporal, vale dizer também, né, uma coisa assim que não pode deixar de ser dita, já que a gente está tocando nele, mesmo que sem aprofundamento aqui, que eu já vou passar para outro ponto, mas ele é um retrocesso que viola acordos internacionais, tratados internacionais, não lembro agora o nome mais técnico, mas ele viola coisas que o Brasil é signatário, né? Então, assim, não que a gente tenha que necessariamente ser refém de um tratado internacional, né? Tipo, tem vários tratados internacionais que a gente sabe que são uma cilada, né? Mas a gente está falando de uma coisa extremamente básica, extremamente de utilidade pública que todo mundo devia saber, né? E que na verdade é crime você querer, devia ser criminalizado esses latifundiários, esse bando de poderoso aí que financia metade do Congresso, sei lá, mais da metade do Congresso. Devia ser crime essa galera poder ter esse poder aí de passar esse tipo de votação que é inconstitucional, vai contra a Constituição, vai contra questões relacionadas a direitos dos povos indígenas que já estão lá em 88 na Constituição, sabe? E é complicado, né? E o governo Lula aí, que poderia estar fazendo muita coisa, né? Infelizmente, claro que não é só o governo Lula, né? Não vamos cair no antipetismo raso aí, né? Mas assim, claro que o governo Lula conciliando classes, sendo reformista, dando esperança de que, né, a população ia começar a se dar muito bem no governo Lula, né? Nesse momento de crise do capitalismo fica difícil isso acontecer, né? Eu acho que esse tipo de PL aí 490 que tá voltando a fervilhar junto de outros retrocessos aí que o Congresso tá tirando aí da manga nos últimos dias, isso mostra que, na verdade, mesmo que o governo Lula tenha muitas boas intenções, né, a institucionalidade burguesa, né, do capitalismo, das nossas instituições, do país, Brasil, do nosso Estado, né, essa república, né, essas instituições não dão conta
não dão conta e não vão dar conta, né, de frear um monte de retrocesso do capitalismo, porque se nem no governo Lula a gente está realmente conseguindo avançar para reverter, aliás, conseguindo reverter, né, o colapso climático ambiental aí, que avançou muito no governo Bolsonaro. Então imagina só se o Bolsonaro se reelegesse, né, ou se alguma outra direita viesse a se reeleger, né, no futuro. O Brasil, nessa relação que ele tem com o capitalismo global, de ser um país exportador de matéria-prima, né, exportador de produtos com pouco valor agregado, pouco valor econômico, né, para comprar depois produtos industrializados mais caro, com muito valor agregado, né. Então, acho que o Brasil, nessa relação aí de periferia do capitalismo, ele está muito sujeito à lógica do capitalismo de continuar o acúmulo primitivo de capital, vamos chamar assim, né? Nessa parte do acúmulo primitivo de avançar sobre terras, avançar essa lógica meio colonial, né, predatória aí, e não importa, na verdade, que a gente já tenha condições científicas de sobra de saber que isso está levando ao colapso climático ambiental, das condições de vida para nós humanos na Terra, e uma coisa que a gente mal está discutindo, que é o impacto que a gente está deixando para tantas outras formas de vida nesse planeta, e com sorte só nesse planeta, né? Sei lá. Eu acho que a gente está criando uma extinção em massa, né? A gente já está na sexta extinção em massa da história do planeta, que, né, e tem livros aí como O Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marques, né, que tem informações bem importantes assim, né, sobre o quão grave é a situação, ou quão grave ela pode ser, e tem sido subestimada aí mesmo por especialistas da área. Então, assim, uma das informações desse livro é que essa sexta extinção aparentemente já é a mais rápida, né, da história do planeta, né, e está matando mais bichos, né, porque pode não parecer, né, na escala de tempo que a gente está vivendo, do dia a dia, né, mas uma escala geológica, que é o que a gente analisa para ver extinções em massa, uma escala de muito mais anos, né, do que esses cento e poucos anos aí, 200 anos desde a Revolução Industrial, que começou o colapso climático ambiental, também essa extinção aí, né. Então acho que é isso, a gente tem que ficar muito atento com a gravidade da situação, mesmo que ela não seja tão grave, a gente não tem consciência real do quão grave ela pode ser, das consequências, né? Então, assim, a gente fica dependendo de achar que o governo Lula vai ter disponibilidade, possibilidade, né, até mesmo que tiver vontade política, achar que o governo Lula vai conseguir ter essa disponibilidade de realmente mudar as coisas é jogar no colo do governo Lula uma responsabilidade que ele provavelmente nem pode ter. O capitalismo, ele é um monstro fora de controle, não adianta tentar reformar ele. Não adianta votar na urna burguesa, né, nessa urna aí dessas eleições que se fingem de democráticas, né, e aí eleger o Lula para o Lula aplicar mais um estelionato eleitoral, assim como o Dilma aplicou em 2014 um grande estelionato eleitoral, né, em 2015, quando ela começou o segundo governo dela, né. Quem dera fosse por esse estelionato que ela tivesse sofrido impeachment, né, mas o estelionato foi justamente o que a galera do impeachment queria aprofundar, né, que eram as reformas neoliberais, né, que a Dilma estava já implantando com ainda mais força do que já tinham no Brasil nas últimas décadas. Então, eu acho que é importante a gente ter consciência, assim, né, que não, a gente tem que se organizar politicamente, não só para reivindicar em manifestação de rua, que seja, né, para pressionar. A gente tem até julho aí para evitar algumas dessas medidas aí, junho, aliás, né, que está chegando aí, para adiar a votação. A gente tem coisas para fazer, né? Agora, não basta a gente fazer essa luta pontual, né? A gente fazer uma luta contra esse retrocesso,
um protesto por essa pauta, né? A gente precisa transformar a sociedade radicalmente, e não vai ser pressionando esse Congresso completamente reacionário, que é o Congresso brasileiro, quase completamente reacionário, né? Não é com esse Congresso, a gente pode até usar o Congresso, com sorte, né? Algum parlamentar revolucionário, né? Pode, quem sabe, né? Tá no meio desse monte de criatura aí, mas a verdade é que o Congresso e outras instituições, como o próprio Judiciário, a gente não pode confiar neles, né? Claro que para uma coisa ou outra a gente tem que confiar, né, num órgão aí como o IBGE ou na Justiça para uma questão pontual, né, para prender esse monte de nazista, pelo menos uma parte deles, né, mesmo que não vá resolver o problema, mas esse monte de nazista que saiu do bueiro aí, principalmente no governo Bolsonaro, né, que não foi um acaso, né, como a gente já fala aqui no Litalks, como qualquer pessoa minimamente informada pode saber, né, hoje em dia, mas é muito triste, né, que infelizmente não tenha um voto que vá fazer a gente conseguir resolver isso. A gente tem que construir, né, mecanismos para quando a revolução de fato estourar, né, e não uma revolução em sentido abstrato aqui, ideológico. Estou falando de quando as revoluções estouram, né, porque elas não pedem permissão, elas não avisam, olha, eu vou estourar semana que vem, né? Quando a revolução estourar, a gente tem que estar pronto, né, para que a direita não conduza os rumos dessa revolução, né? E eu acho que é muito difícil isso, né? A gente vive tempos muito difíceis para ser revolucionário. O governo Lula acaba anestesiando boa parte da esquerda aí, né? Que fica com essas crenças nas instituições, crença no Xandão, crença no não sei o quê, né? No Congresso, supostamente nas alianças, aí na conciliação de classe, aí ceder ministério para o União Brasil, aí vai fazer, sabe? Aí faz todo tipo de concessão, vende a alma também, aproveita, vende um pouco mais que a alma, vende a alma dos outros também, sei lá o que eles vendem, né? Tanto aí, o que eles ficam rifando além dos nossos direitos mais básicos, né? Enfim, mas é isso, a gente não pode nem contar que um governo Lula, que a gente elegeu para não eleger o nazista do Bolsonaro, né? O miliciano do Bolsonaro, o super corrupto, né, que é o Bolsonaro, o ecocida, o genocida descarado, o golpista, que é o Bolsonaro. Enfim, a gente não elegeu o Lula, né? A gente não elegeu o Bolsonaro, mas elegemos o Lula e a gente não tinha que ter dado esperanças, eu acho, né, para a população de que isso seria uma grande alternativa, né? Uma forma de realmente fazer o Brasil voltar a ser feliz de novo, né? O Brasil voltar a comer picanha e fazer churrasco, e até porque a gente vive um momento internacional bem tenso, né? Geopoliticamente, economicamente, com crises acumuladas, né? E tensão aí, risco até de escalada para uma guerra mundial, eventualmente, né? Com essa questão da Ucrânia, né, que não é exagero, né, falar que uma guerra dessa proporção dentro da Europa, né, com esse tipo de repercussão, que guerra que vai se prolongando, guerra de invasão, de ocupação que a Rússia está fazendo, por sinal, né, independentemente de realmente ter muito nazista na Ucrânia, né, antes da Rússia invadir, agora eles estão com ainda mais chance de tomar o poder de fato, né, de realmente implantarem a ditadura que eles querem, né? Se é que já não implantaram, eu que não estou acompanhando tão bem, né? Porque falar que vai invadir o país para acabar com os nazistas, quando o seu próprio país está cheio de nazista também, né? Não parece ser uma desculpa muito boa, né? Embora, claro, que o caso russo seja diferente, né? Mesmo se a gente for considerar aí as forças Wagner, né? Que não são exatamente nazifascista, é outro tipo de extrema-direita, são mercenários, né, que lutam em lados nazifascistas, às vezes, ou não, né. Enfim, eu acho que a gente vive um clima geopolítico pesadíssimo, né, e achar que, nesse contexto, o governo Lula realmente ia fazer alguma coisa é complicado. Eu acho que tudo bem, você queria ajudar o Lula a vencer, se queria virar voto, sei lá,
beleza, né? Mas continuar mantendo essa esperança com o governo Lula fazendo várias coisas problemáticas é complicado. E não que o governo Lula não esteja, pelo menos, tentando, né? Fazer algumas coisas positivas, algumas medidas são positivas, né? Mas vale a gente ver aí que essa composição ministerial aí, que o governo Lula quis formar, dessa forma de funcionamento aí, e já está sendo questionado pelo próprio Congresso aí com medida provisória, mudando atribuições, né, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas. Então, acho que é extremamente urgente, né, a gente parar de ter esse tipo de fé que induzem a gente a ter, que é uma fé que beneficia os poderosos, né, inclusive os poderosos que estão com o Lula e que acham o Lula o melhor gestor do capitalismo que o Bolsonaro, porque afinal de contas, quem não é melhor que o Bolsonaro em tipo qualquer coisa, né? Mas assim, talvez só não sejamos em ser, só é difícil ser melhor que o Bolsonaro em coisas como ser um ícone nazista, né? Porque realmente o cara, nazistas fazerem propaganda para ele desde pelo menos 2004, né? O maior site neonazista em língua portuguesa, né? Que tinha, isso não é para qualquer um, né? Realmente, nazista não faz propaganda de graça de qualquer um desse jeito, não, né? Mas é isso, né? Quem dera fosse só em 2004 que tivesse ligações aí de nazistas com Bolsonaro, né? Aparentemente, essas ligações eles insistem em ter com o Bolsonaro, sei lá porquê, né? O Bolsonaro nem quer saber deles, eles ficam indo atrás do Bolsonaro, onde já se viu esses nazistas aí que querem conspirar e não sabem conspirar. Engraçado, né? Quem dera fosse engraçado mesmo. Mas é isso, né, gente? Eu acho que, claro, que não temos que ter fé nas instituições, mas dentro do que está possível, né, no momento, uma das coisas que podemos fazer aí são coisas como pressionar, nem que seja na internet, né, conscientizar as pessoas aí pela hashtag, né, retira PL 490, né, com relação a essa questão aí absurda do marco temporal, né, que o governo Lula está mostrando que não vai querer muito barrar, porque afinal de contas tem que agradar o centrão, né, e não fazer o que é correto. Por mais difícil que seja fazer o que é correto no capitalismo, porque é um monstro fora de controle, né? Ainda mais com esse congresso aí que entupido de monstros, né? Acho que fica mais complexo o negócio. Enfim, sobre o marco temporal ainda, né? Que é uma das coisas mais absurdas que foi passado aí nessa calada da noite, na calada da semana aí, um dos muitos ataques de uma só vez para atordoar todo mundo, né? Uma coisa que é importante dizer é que o Rubem Júnior aí, do PT do Maranhão, ele liberou a bancada governista para votar favorável ao marco temporal, né? Então, assim, quando a gente vê o próprio PT liberando as pessoas para votarem favorável a isso e depois falar, não, mas eu votei na opção menos pior que tinha, né? Votou na legitimação do negócio que, enfim, né? Complicado esse tipo de estratégia aí que o PT fica adotando de querer conciliar e que nunca dá certo e que depois ainda ficam bravos com quem critica, né, o negócio. Isso é impressionante. Mas é isso, né? Vale dizer que parte da boiada passando aí isso aí que a gente já falou, né? De atribuição de demarcação de terras indígenas e para o Ministério da Justiça, né? Que é uma coisa que complicado, né? Você tirar a gestão das águas, dos resíduos e do cadastro ambiental rural do Ministério do Meio Ambiente também é bem problemático, né? Porque, assim, a gente sabe que está cheio de gente aí na área da justiça que é extremamente incompetente, né? Cheio de juiz aí. Se não fosse assim, o Moro não teria conseguido fazer todo o estrago que ele fez no país, sendo juiz aí de instância do subsolo, sei lá, né? Tipo, e a gente sabe que a justiça aí tá cheio de gente incompetentíssima, né? Até para as próprias atribuições, né? Tem até piadas aí que falam que cheio de estagiário fazendo tudo lá, né? Em várias instâncias aí.
porque quem realmente deveria estar fazendo não faz, né? Enfim, não, claro que tem sempre juízes, magistrados, tem sempre uma turma muito boa, né? Que tenta fazer o que é possível, né? Não, obviamente que não estou me referindo a essas pessoas, mas estou falando, né, da justiça de um jeito que as pessoas costumam gostar de criticar, né? Até às vezes por um viés de direita meio errado. Então, a justiça já não tem muita competência para várias questões aí, tá atolada de atribuições, e agora vão mandar atribuições técnicas relativas a questões de meio ambiente para a justiça, sabe? A questão ambiental no Brasil já é tão maltratada, né? Apesar de alguns avanços, até em governos petistas, né? Só que avanço no capitalismo não significa muita coisa, né? Porque você avançou com relação a quê? Ao Bolsonaro, ao Temer. Tipo, não é exatamente um avanço, né? É só você retroceder menos, basicamente. Você não cometer as mesmas políticas públicas aí que Bolsonaro e Temer, enfim, cometer esses absurdos aí contra a humanidade em forma de política pública. E em meio a esse tipo de notícia catastrófica, principalmente para quem é de esquerda, né, e tem mais consciência, já estudou algum desses temas aí e entende que é complicado, né? Mas junto disso, o governo às vezes fica lançando algumas coisas que parecem ser muito boas e depois a gente descobre que não é assim, mas a notícia já repercutiu na semana, né? Às vezes a notícia boa é usada para abafar uma notícia ruim, né? E talvez uma notícia boa aí, um pouco relacionada até à questão do meio ambiente no governo Lula, é que agora estão querendo abaixar o preço de carros populares, né? Abaixo de 60 mil, aí tem o Alckmin aí falou de reduzir 12 e não sei quanto por cento, não lembro onde está aqui. E claro, que eu acho que é uma coisa que não sou contra as pessoas terem acesso a carros, mas eu acho que o capitalismo precisa, ao invés de ficar incentivando esse tipo de política pública de gerar mais carros nas cidades que já estão entupidas de carros, muitas vezes até cidade pequena aí já está ficando com trânsito, né? Cidade grande, então, como São Paulo, nem se fala, né? Eu acho que assim, a gente devia melhorar o transporte público, né? A gente devia ter um projeto de urbanismo muito radicalmente melhor do que as coisas são hoje, né? E um projeto possível, né? Em que pessoas pobres possam ter acesso ao centro da cidade, né? Possam morar perto do local de trabalho, em condições dignas de moradia, de trabalho e de transporte para o trabalho, se precisar pegar. O transporte público precisa ser fortalecido, né? O que é muito difícil quando você tem o cartel do metrô aí, ou quando você tem em cada região metropolitana aí uma máfia diferente dos transportes, ou seja, sei lá, se é a mesma máfia ou diferente de ônibus, de cada, cada feudo aí no capitalismo tem suas máfias de transporte, né? Eu acho que a gente devia fortalecer esse tipo de ideia, né? Da gente ter acesso a uma cidade que não seja catastrófica, né? Porque a gente já faz tudo meio que errado na cidade, né? Cheio de enchente em cidades como São Paulo, porque a gente represou rios, a gente construiu em cima de rios, achando que estava tudo bem desviar o curso do rio de uma área que não dava. E a gente fica querendo fazer mil reformas, né? E aí casas de péssima qualidade são feitas aí na ausência do poder público, né, fingindo que vai cumprir alguma coisa, né, nem para fingir ele cumpre, né, direito de construir casas, né, realmente, embora o governo Lula aí, pelo que eu tenho visto aí, já anunciou mais casas aí que o governo Bolsonaro, né, o que não é difícil e nem um grande mérito, né, também, mas é complicado, né? A gente precisa rever aí a questão da habitação das pessoas, né? Tá ligado tá ligado a muita questão aí de transporte, de meio ambiente, né? De qualidade de vida das pessoas, né? De direito ao acesso à cidade, né? Direito ao acesso ao serviço, a um parque, a um lazer, a um show,
né? Enfim, a gente tentar se contentar com o governo abaixando o preço de carro numa cidade cada vez mais entupida de carro, e ainda não são exatamente os carros mais ecológicos que tem, né? E ao mesmo tempo a gente vê transporte público sendo precarizado, sempre caro, por que não subsidiar mais o transporte público, né? Então, assim, eu acho que tem muita questão aí que o governo, não é novidade nenhuma, né? O governo lançar uma notícia boa aí, perto de notícias ruins, né? Eu acho que se for intencional ou não também, não sei se vem ao caso, mas assim, é importante a gente conseguir separar, filtrar as notícias, avaliar a qualidade de cada uma, a necessidade de um debate, de outro, né? É importante a gente desenvolver o próprio senso crítico, né? Independentemente do partido que está no poder ser menos pior do que o Bolsonaro, né? A gente precisa conseguir fazer uma crítica e se mobilizar, né? Porque não adianta achar que o PT sabe, mas o PT está fazendo o que dá e está tudo bem, porque não está tudo bem. Porque o PT fazendo o que dá não chega nem. Não é nada do que a gente precisa, não chega nem perto, né? Não basta não ser tão apocalíptico e proto-nazista quanto o Bolsonaro, não é essa a questão. A questão é que a humanidade precisa de muito mais, né? Então, assim, que esses ataques dos últimos dias aí sirvam para a gente ter consciência que não dá para confiar em organizações de esquerda que dizem que se elegendo vão conseguir mudar alguma coisa para valer, né? Porque não vão, infelizmente. A revolução ela não é uma opção, né? Ela acaba sendo a última alternativa, né? Contra esse nível de barbárie que a gente vive aí, que até o PT libera aí com a bancada dele o voto em atrocidade, né? Enfim. E é isso, né? Também vale dizer que esquerda nunca vai conseguir de fato implementar o melhor possível quando estiver no governo. Então a gente não tem que se iludir que o socialismo, por exemplo, um dia vai ser eleito nas urnas que os burgueses permitam que exista, né? Que os capitalistas, né, os donos do poder de hoje permitam que exista. Porque isso simplesmente não vai acontecer, né? E estelionatos eleitorais às vezes não acontecem, né? Às vezes um governo aí mais progressista, mais à esquerda, de fato consegue entregar coisas boas. Na média, acho que entregam mais coisas boas que governos de direita, né? No capitalismo, mais à direita, mas assim, é complicado, porque, por exemplo, a gente vê o primeiro governo Lula foi o quê? Foi uma continuação aí do que o governo FHC fez, de privatização, de ataques, de concessões, aí, de vários problemas, e o governo petista passou a ganhar um mérito por não ter aprofundado esses ataques, mas os ataques não foram revertidos, né? O grosso dos ataques não foi revertido. O PT já no começo do governo Lula, do primeiro governo Lula, fez reforma da Previdência aí, né? Vários tipos de ataques aí, vários mecanismos de desmobilizar a classe trabalhadora, né? Em nome dessa conciliação aí, né? Essa lógica um tanto corporativista até, né? De achar que o de cima aí que você votou vai te representar de fato, né? Quando na verdade não é porque melhora um pouquinho as coisas no capitalismo que isso basta. Na verdade, isso pode só a manutenção do capitalismo já gera a possibilidade no futuro de um outro Bolsonaro se eleger, né? Gera a possibilidade de outros genocídios descarados, como os que o Bolsonaro cometeu e ainda mais, talvez, né? Ainda mais se eles tivessem conseguido dar o golpe que sempre foi óbvio, extremamente evidente que o Bolsonaro queria, né? Não tem como uma pessoa séria no debate público fingir que não, né? Mas é isso, né? O governo Lula aí continuou, em alguma medida, o governo FHC, e agora o governo Lula, o terceiro governo Lula, está continuando boa parte do legado do governo Temer e do governo Bolsonaro, né?
E claro que prefiro ataques vindo do governo Lula que ataques vindo do governo Bolsonaro, que ameaça dar golpe dia sim, dia também. Não que uma porrada de militares aí não tenham continuado nessa lógica de ameaçar golpe de um jeito mais ou menos velado, né, mais ou menos escondido, né, mas pelo menos agora não é o próprio presidente e o vice dele, né, que ficam o tempo todo ameaçando dar golpe, né. Então, isso na verdade pode até ser um alívio, né, mas a gente tem um preço bem alto para pagar, né, então vamos tomar cuidado. E assim, gente, eu acho que precisamos conseguir ter mais senso crítico, né, para apoiar o governo Lula, inclusive. A gente precisa ver que, na verdade, esses ataques, não é que o governo Lula não poderia barrar de jeito nenhum, né? É que eu acho que ele nem quer barrar às vezes, e quando quer barrar, a grande política é um pesadelo, né? Não é fácil você promover uma coisa. Então, eu acho que é importante vocês irem aos poucos com o Uli Talks ou com leituras, estudos, né? Estudos que vocês façam, né? Talvez assistindo outros conteúdos também para ajudar a dar algumas ideias, algumas informações, né? Esse Uli Talks aqui não foi tão informativo, né? Foi mais reflexivo, mas dá para achar muita coisa na internet, né? Agora dá para pesquisar também coisas com inteligência artificial, por mais que a gente possa polemizar sobre a questão de como a inteligência artificial está surgindo aí no capitalismo, mas a gente tem capacidade, né, de se informar, de pesquisar coisas, né, e pensar em como mudar o mundo, né, só que a gente precisa fazer isso coletivamente, é importante aí, e a gente aqui do Mesa de Debates espera que vocês que acompanham a gente estejam conseguindo de fato absorver alguma coisa útil, né, para transformar a realidade, querendo se engajar na luta real, né, porque esse mundo é um pesadelo, para quem não entendeu ainda, né, o que a gente está vivendo uma coisa horrível, né, e que nem no governo Lula a gente consegue ficar minimamente tranquilo, porque o Congresso ele não está nem aí de fingir que tem qualquer senso de decência, porque não tem, né? É extremamente óbvio que o Congresso não está nem aí, né? Para a qualidade de vida da maioria da população, né? De outras formas de vida, além da vida humana. Então, é isso, né, gente? A gente precisa, quem puder fortalecer mídias independentes, né? Como Mesa de Debates, né? E mídias que façam conteúdo bom, ajude a gente aí, né? A gente está com, no nosso caso, ferramentas para doar, mas vocês também podem compartilhar, dar like, né? O nosso Pix aí é 385 007 028 00. É um CPF. E a gente também tem o Padrim, que é uma forma aí de contribuição diferente, né? Que vocês podem dar, escolhendo melhor outras opções aí de pagamento e tal, né? É padrim com M no final, .com.br/podcast Mesa de Debates, tudo junto. E é isso, né? Cheio de gente escrotaça, né? Se eu posso usar essa palavra, ou gente macabra aí de direita aí fazendo conteúdo na internet. Fortaleçam aí a galera que tá tentando fazer desse mundo um lugar melhor. É isso, gente. Valeu e até a próxima.